Oi gente, eu sou o Beni, professor de Química, e hoje eu vou falar sobre os aspectos quantitativos das soluções, tá? Uma parte dos cálculos de concentração, mas antes eu quero lembrar que tem muita coisa acontecendo, tá? Dia 5 de junho agora, sexta-feira, às 18 horas, eu vou estar fazendo uma live com a professora Ivana sobre relações de gênero e radioatividade. Não perca que vai ser bastante interessante, tá bom? No dia 6, logo no dia seguinte, sábado agora, às 17 horas, eu vou estar com a professora Jaqueline Rosa resolvendo uma questão do Enem sobre cromatografia, tá bom? Hidrofilia, lipofilia, então fique ligado também. E além disso, tem a Semana da Química Orgânica, que é um projeto para ajudar a comunidade Catarina Paraguaçu, uma comunidade do interior da Bahia do povo Pataxó Ranranran. Então vai ser uma semana de aulas de Química Orgânica, onde eu vou falar da nomenclatura atualizada para 2020, das reações orgânicas, muita coisa boa. E para participar, basta doar uma doação mínima de R$ 20 para essa comunidade. Então acesse aí, veja as postagens, se informe, tá bom? E participe. É isso aí. Então, gente, esse é o vídeo sobre aspectos quantitativos das soluções, tá? Bom, o que é uma concentração? É a proporção de um soluto em determinado volume ou uma determinada massa da solução. Essa concentração ela pode ser expressa de várias formas, como vocês estão vendo aí, tá? Concentração comum, título, molaridade, ppm, ppb, tudo isso são formas de expressar uma mesma coisa, a proporção de soluto. A concentração. E a gente vai ver algumas dessas formas agora. A concentração comum é a massa do soluto, geralmente medida em gramas, só que contida em 1 litro de solução, tá? Então a fórmula é essa aí. A concentração é igual a massa do soluto, geralmente em gramas, dividido pelo volume da solução, em litros geralmente. Vamos fazer esse exercício simples para exemplificar. Em uma panela com água, adicionou-se 3 colheres de sopa de açúcar cheias, sabendo que a capacidade de cada colher é de 1 grama de açúcar e que quando homogeneizada a mistura ocupava 750 ml da panela, qual a concentração comum do açúcar nessa mistura? Para resolver isso, a gente vai precisar da massa do soluto, que é o açúcar, e o volume da solução, tá? A massa do soluto, a gente vai tirar essa informação daqui, ó. 3 colheres e cada colher é 1 grama, logo vão ser 3 gramas. O volume da solução já está dando no enunciado, 750 mililitros, tá bom? Então, fazendo aqui essas contas, você vai ter que a massa do soluto e o volume da solução, 700 ml, é igual a 0,75 litros, tá bom? Quando você divide essas duas grandezas, você vai alcançar a concentração comum, tá? 3 gramas dividido por 0,75 litros é igual a 4 gramas por litro. Então, essa concentração é uma concentração quando você não precisa utilizar a massa molar do composto, você não precisa saber a fórmula molecular do composto, você só precisa saber a massa. Então é uma concentração bem mais simples de trabalhar. Você só precisa da massa do soluto e do volume da solução. Outra forma de expressar a concentração de um soluto é a molaridade. Essa forma de expressar ela é muito utilizada, muito mesmo. Então é muito bom você entender e saber do que se trata, tá bom? E essa proporção é a proporção entre o número de mols do soluto presentes em 1 litro da solução. Então é muito parecida com a concentração comum, mas em vez de usar a massa em gramas, vai se utilizar o número de mols. Bem, eu não sei o que é mol. Eu tô perdido aí agora. Bom, vai lá no meu perfil, @beniquímico, tem um postzinho, um resuminho muito bacana sobre o que é mol, o que é número de mol, do que se trata, né? Como se calcula a massa molar de uma espécie química, tem tudo lá, tá bom? E esse número de mols vai ser dividido pelo volume da solução em litros também, tá? A molaridade, ela pode ser expressa por esse M maiúsculo e subscrito a espécie química, ou ela também pode ser expressa pela espécie química entre colchetes. Isso também é muito comum, tá? Então, quando você vê uma determinada espécie química entre colchetes, o que está querendo se representar ali é a molaridade, a concentração em mols por litro. E eu vou mostrar mais pra frente no exemplo como é que se representa desse jeito. Então, mais um exercício para exemplificar. Considere que 3 mols de óxido de sódio reagem com água segundo a equação. Se, no final da reação, o material resultante tem 2 litros, qual a molaridade dos íons Na+? A gente vai precisar do número de mols
mols do soluto, que vai sair da estequiometria da reação, e a gente vai precisar também do volume da solução em litros, só que isso o enunciado já dá, 2 litros. Então vamos colocar em evidência a reação. Colocando em evidência a reação, você vai perceber que 1 mol de óxido de sódio, ele vai produzir 2 mols de íons Na+. Ah, mas não tem o coeficiente estequiométrico do óxido de sódio aqui, essa primeira espécie química. Quando não tem o coeficiente, quando ele é omitido, significa que o coeficiente é 1. Ou seja, 1 mol dele vai reagir formando 2 mols, que é o coeficiente estequiométrico do sódio mais. Se a gente volta lá no enunciado, a gente vai ver que são 3 mols de óxido de sódio. Então a gente coloca numa segunda linha aqui, 3 mols de óxido de sódio reagem formando X. Fazendo essa regra de 3, a gente vai encontrar que X é igual a 6 mols. Essa reação vai formar 6 mols de íon sódio. Sabendo disso e sabendo que o enunciado já deu o volume da solução, agora é só aplicar na fórmula. A molaridade do sódio vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume da solução que está no enunciado, 2 litros. Então essa molaridade é igual a 3 mols por litro. Perceba que agora eu posso representar dessas duas formas aqui que estão nas duas últimas linhas, tá? Essas duas formas estão representando a mesma coisa, a molaridade dos íons sódio. Então, numa questão, você pode encontrar simplesmente a espécie química entre colchetes, e aí você já sabe que está falando do número de mols por litro. A molaridade, né, como se fosse o Cebolinha falando, existe também, e é diferente da molaridade. Só que a molaridade é uma unidade antiga, uma forma antiga de representar a concentração, e hoje já não é usada mais, tá? Raramente você vai encontrar alguma coisa no meio científico em molaridade. Uma coisa muito útil de saber é que você pode transformar a molaridade em concentração comum e vice-versa. Basta dividir ou multiplicar pela massa molar do soluto. Então, se você tiver a molaridade de uma espécie química X, por exemplo, você pode multiplicar pela massa molar de X e você vai chegar na concentração comum, desde que seja em grama por litro, tá? Aqui eu estou transformando mol por litro em grama por litro. E se você tiver a concentração comum de X, você divide pela massa molar de X, o valor resultante vai ser a molaridade de X em mol por litro. Por exemplo, se a molaridade de gás carbônico em uma solução é 0,1 mol por litro, quando se multiplica esse valor pela massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol, se obtém a concentração comum desse composto, 4,4 gramas por litro. E, a partir da concentração comum, pode-se dividir esse valor pela massa molar de gás carbônico e voltar a se obter a molaridade, que é 0,1 mol por litro. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo sobre aspectos quantitativos. Não deu para abordar tudo, então num segundo vídeo eu vou estar abordando aí as outras formas de expressar concentração. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.